O que é sexo? Já pensou sobre isso? Normalmente, quando a gente pensa, tem dois sentidos comuns sobre sexo. Sexo como transar, fazer sexo, e sexo como uma característica que diferencia os indivíduos de uma espécie em dois grupos de acordo com a função que esse indivíduo e esse grupo desempenham na reprodução, isso é, na produção de novos indivíduos dessa espécie, de novos espécimes. Vamos ficar com esse segundo sentido, da diferenciação. Mas com base em que esses indivíduos são diferenciados? Com base em características físicas, né? Normalmente a gente pensa, se a pessoa tem um pênis, é macho, homem, e se tem uma vagina, é mulher, fêmea. Só que aqui a gente já tem o primeiro complicador dessa ideia, desse segundo sentido, né? Ficando com esse segundo sentido, a gente já tem o primeiro complicador dessa ideia, que são de que pessoas nascem, tem pessoas que nascem com uma ambiguidade da genital, ou com genitais mistas, né, com as duas genitais. São as pessoas intersexo. Para compreender essas pessoas, que não são um terceiro grupo, a gente usa a ideia de cromossomos, né, de que existem pessoas que são XX, fêmeas, pessoas que são XY, machos, e as pessoas intersexo seriam aquelas pessoas que seriam XXY, XXYX, XYX, ou seja, teriam cromossomos a mais. Só que não para por aí, porque além dos cromossomos, partindo da genética, que é essa área da biologia que hoje vai se dedicar ao estudo do que é o sexo, ela vai dizer que cada pessoa ela tem 4 tipos diferentes de sexo. O sexo gonadal, que é o sexo que é determinado pela gônada, que é um órgão que produz hormônios dentro do nosso corpo, que se forma antes dos órgãos genitais, do pênis e da vagina, e que vai produzir hormônios. Então, esse diferente do hormônio produzido de forma independente do hormônio que é produzido pelo órgão reprodutor, né? E além do sexo gonadal e do sexo cromossômico, nós temos o sexo genital, e a genética ainda vai com um quarto sexo, que é o sexo social. A gente encontra, então, essa dificuldade de que não é tão simples definir o que é sexo, certo? Logo, então, o sexo, antes de ser uma coisa natural, biológica, ele está relacionado a alguns princípios da nossa sociedade, certo? Está relacionado a alguns princípios que a gente acha importantes. No caso, voltando lá na nossa definição, essas pessoas são diferenciadas de acordo com as funções que elas desempenham na reprodução, na continuidade da espécie. Então, nós temos a ideia da reprodução e temos a ideia da função, que é o papel que cada indivíduo ou grupo de indivíduos com o mesmo sexo desempenham nessa reprodução. Só que se a gente pensar em reprodução, para reproduzir, a gente não precisa saber o que é sexo, certo? As pessoas podem transar, fazer sexo, sem saber o que é o sexo, nesse sentido que a gente está tentando entender. E, ao mesmo tempo, o simples fato de saber o que é sexo ou saber fazer sexo não é suficiente para garantir a reprodução de uma espécie ou de uma sociedade. Por quê? Porque esse indivíduo que é gerado a partir desse fazer sexo, a partir da prática do sexo, ele precisa ser criado, ele precisa ser acompanhado, cuidado, para que ele possa crescer, amadurecer e eventualmente se tornar um indivíduo que eventualmente vai se reproduzir. Aí a gente chega então no gênero. O que é o gênero? O gênero é outra ideia que serve para diferenciar, com base no sexo, o papel que cada grupo de indivíduos vai desempenhar nessa reprodução social. Agora já é a reprodução da sociedade, não a reprodução da espécie, certo? O que a gente percebe então? Que tanto o gênero quanto o sexo são categorias de diferenciação, ou seja, que servem para definir e determinar funções, papéis, deveres sociais. Mas o que é uma categoria? A categoria é uma ideia que é produzida e reproduzida, compartilhada socialmente, dentro de um grupo de pessoas que se relacionam de forma significativa e que serve de base para orientar como essas pessoas devem se relacionar entre si, devem se relacionar consigo mesmo, na sua interioridade, na sua individualidade, como ela deve se relacionar com pessoas de outros grupos e como ela deve se relacionar com o mundo e as coisas do mundo em geral. Ou seja, as categorias, elas são princípios morais, elas são formas de regulação, logo, formas de regulação do comportamento. Então, elas são formas de governo, elas servem para governar. No mundo que a gente vive, a princípio, podemos dizer que temos 3 tipos de categorias. Categorias políticas, de governo, de Estado, categorias científicas e categorias religiosas. Tanto a ciência quanto a religião, elas são formas que a gente desenvolveu
para tentar entender as coisas a partir da natureza delas, do que elas são naturalmente, entendendo que ao entender a natureza das coisas, nós atingimos aquilo que nós podemos chamar de verdade, e que, portanto, pode ser um princípio no qual nós possamos nos basear com segurança e com confiança para poder orientar o nosso comportamento. Só que a gente viu que mesmo considerando as coisas como elas são naturalmente, inclusive considerando as coisas como elas são naturalmente, é difícil defini-las, é difícil entendê-las. Por isso a gente fixa algumas categorias que são alguns entendimentos. E para que essas categorias servem? Por que é tão importante a gente entender essas coisas? Aí nós voltamos para a política. Porque são essas categorias que vão ser usadas para educar e para disciplinar aquele bebê que nasce do ato sexual, da reprodução. Então vai disciplinar esse indivíduo, certo? A gente vai usar essas categorias para educar e para disciplinar esses novos indivíduos que nascem de acordo com as regras e os comportamentos que eles devem ter dentro da nossa sociedade. Como que funciona essa educação, esse disciplinamento? Funciona passando de um indivíduo para o outro. Nós nos educamos uns aos outros, nos disciplinamos uns aos outros, julgando, orientando, mas também funciona através de instituições, escolas, hospitais, presídios e da própria família. Você pensa só, uma criança não nasce sabendo nem que existe sexo, nem que ela tem sexo, nem qual é o sexo dela. Ela é ensinada ao longo da vida pela forma como ela é tratada, o que são essas coisas. E essa coisa é tão inculcada dentro da gente que a gente para de questionar o que elas são. E assim nós adotamos categorias, nós adotamos, através dessas categorias, formas de nos comportar, de agir, de tratar, que a gente naturaliza, que a gente nem questiona como formas criadas, que a gente acha que são naturais, que são verdadeiras. E é por isso que é importante pensar sobre o que é sexo.